Boa noite, amigos queridos de todo o Brasil. Bem-vindos a mais uma edição aqui do Diálogo de Poder, comigo, Karina Belomé, direto do Rio Grande do Sul, e também com nossa querida amiga Camila Ábido, que está num trabalho paralelo neste momento, aqui do canal, a minha querida irmã. Eu estou com uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, eu quero pedir para vocês comentarem, compartilharem, curtirem e fazerem parte desse processo pela liberdade. E também agradecer a TVD, na Parabólica Digital 581, para todo o Brasil. E também um abraço para a TV aberta no Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1, que estão a transmitir esta live. E também o canal de Silvio Navarro, nosso querido mestre do jornalismo. Um grande abraço. Eu vou trazer aqui uma convidada especial, ela, Tatiane Costa, vereadora por Sorocaba, em São Paulo, jovem parlamentar, que entrou para fazer a diferença no meio político e social também. Ela, que está nessa batalha desde cedo, tentando fazer aí um trabalho nobre, honrado, aliás, seguindo com muito custo. Eu falei a palavra tentando, Tatiane, porque existem pedras no caminho. E vamos explicar isso ao nosso público. Boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Karina. É um prazer estar com você aqui, minha amiga. Estou muito feliz pelo convite para conversarmos um pouco sobre política. E é sempre um prazer estar com você. Estávamos juntas domingo, né, na manifestação da Avenida Paulista. E é sempre um prazer te reencontrar. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Felizes estamos nós, eu e Camila, com certeza, TVD, todos que estão aí te acompanhando. Já aproveito também para dizer para a nossa audiência, sigam a Tatiane Costa no Instagram, o arroba dela está embaixo do nome, aqui ao ladinho, ó, aqui do ladinho, para vocês, para vocês poderem ver o poder dessa mulher. Ah, eu estou aqui porque, assim, ó, eu tenho um olho clínico. Quando eu entrevistei Nicolas, lá nos primórdios, Tati, eu falei para ele, cara, tu vai chegar ao Senado, quiçá a presidência. Ele, não, que isso, está aí hoje em rumos. E o Feliciano Neto, de Paragominas, eu disse a mesma coisa, você vai ser o deputado federal, mas você vai ser o vereador antes. E ele não acreditou muito na hora, e hoje está lá. E agora aqui com Tatiane, nossa vereadora, e com planos para voos mais altos. Tati, conta para nós um pouquinho do início dessa tua jornada para as pessoas te conhecerem. Como é que foi, nasceu esse teu interesse? Foi questão familiar? Foi uma questão própria? Conta para a gente iniciar aí o nosso processo aqui do nosso canal de hoje, a nossa edição. Tudo começou quando eu fui para a universidade. Então, fui estudante de música, me formei, sou bacharel em piano. E universidade pública, Instituto de Artes, um mundo dominado pela esquerda. Porque as universidades hoje a gente sabe que são dominadas pela esquerda. E ali eu tive meu primeiro contato com um mundo mais político. Porque na minha família, eu venho de uma família cristã, conservadora, mas que não falava tanto de política. Então, quando eu chego ali na universidade, me dou conta de um mundo totalmente diferente, que eu saio do interior, né, de Sorocaba, vou para São Paulo. E ali, na faculdade, eu enfrento várias guerras. E como existe uma espiral do silêncio, então todo mundo tem um pensamento igual, e se você tem um pensamento diferente, você acaba ficando de canto, eles acabam te xingando. E aí isso faz com que você fique quieto. E depois, quando eu comecei a entender o que era direita e esquerda, eu via que todo mundo era de esquerda. Eu falava, eu sou diferente deles. Então, se eles são de esquerda, eu sou de direita. E ali teve muitas coisas na faculdade, mas um ponto específico que foi a mudança ali dentro da universidade foi em 2018. Já era ano de eleição. E todo mundo falando sobre Lula, Haddad. E o meu candidato era o Bolsonaro, mas eu não podia falar porque eu sabia que ia magoar os meus colegas. Então eu comecei a colocar algumas frases no Facebook. Primeiro eu coloquei: aqueles que mais falam sobre liberdade são os primeiros a te aprisionar, se você pensa diferente deles. Depois eu coloquei outra frase: aqueles que mais falam sobre o amor são os primeiros a te odiar quando você pensa diferente deles. E na minha terceira frase veio o cancelamento: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E foi nesse momento
que meus amigos, que eu achava que eram meus amigos, começaram a me xingar, falar que eu não podia falar isso, que isso era uma frase nazista, que era fascista, e tudo aquilo que eles falam, né, que a direita é. E foi ali um momento que eu percebi por que eu ia ficar com medo de magoá-los e tudo mais, sendo que eles estavam desrespeitando o que é mais importante para mim, que é a minha fé. Falei, então, já que eles estão desrespeitando o que é mais importante para mim, eu não vou ter medo de falar o que eu penso e de me posicionar. E foi nesse momento que eu me posicionei como de direita, conservadora, e que meu candidato era o Jair Messias Bolsonaro. Mas passa ali 2018, muitas ameaças feministas, né, que sempre falam que são pelas mulheres, mas falando que eu poderia ser morta, espancada na rua, que elas não fariam nada por mim. E teve vários problemas dentro da universidade. Mas me formei em 2020 e estava no mercado de trabalho, comecei a tocar em orquestra em 2018, estava dando várias aulas, mas chega 2022, no início do ano eu fiz uma oração que mudou a minha vida. No início, foi ali no finalzinho de janeiro, né, no início do ano, eu orei e agradeci a Deus por tudo que ele tinha feito na minha vida, que eu estava muito grata por ele ter realizado muitos sonhos meus principais sonhos no meio artístico, Deus tinha realizado, e eu não sabia qual que era o próximo passo, mas eu estava tão grata a Deus por tudo, que eu falei, eu quero agora viver o propósito de Deus na minha vida. Seja o que for, que tem que me mudar de profissão, que eu perca tudo, eu quero viver o propósito de Deus. 3 dias depois, eu fiz um vídeo no TikTok e era de humor sobre política, falando que não falem que o Brasil está com o Lula, não cabe todo mundo na cela com ele. E eu fiz esse vídeo depois dessa oração e assim, totalmente despretensiosamente. Eu tinha 35 seguidores no TikTok e no outro dia acordei com 1.000 seguidores. Em um mês eu tinha 10 mil seguidores. E ali eu continuei fazendo vídeos de humor e também vídeos tocando piano e sempre muito temático, verde e amarelo, camiseta, bandeira do Brasil, hino da independência, hino nacional, hino da bandeira. E foi crescendo o meu TikTok, aí eu resolvi fazer um Instagram. Dia 15 de março de 2022 eu tinha um Instagram de pianista, fiz um Instagram de política e comecei a colocar as mesmas coisas do TikTok e começou a viralizar bastante, até que chegou julho, acho que era junho, porque julho é mês de férias, mas as nossas férias da orquestra foi em junho, porque julho a gente tocaria no Festival de Campos de Jordão. E a gente estava ensaiando já para o repertório de julho, e os músicos da orquestra, eles descobriram esse meu Instagram à parte de política. E quando os músicos da orquestra descobriram, eles falaram, até hoje ficou no xingamento, mas você já foi longe demais. Então, agora vamos partir para agressão. Se você aparecer aqui na orquestra, vamos bater em você. E aí eu fiz boletim de ocorrência e tudo mais, mandei pro maestro, falei que se eles não podiam me dar uma segurança, eu ia levar um segurança comigo. Aí o maestro falou que não queria ninguém de fora lá na orquestra e que então eu estava dispensada do repertório, que era do Festival de Campos de Jordão, que é só o principal festival, é o maior festival da América Latina e eu ia ter solos nesse festival, tocando com a orquestra. E foi muito triste para mim, porque todo mundo quer tocar no Festival de Campos de Jordão. E os músicos que me ameaçaram puderam participar e eu não. E aí foi o momento que eu saí da orquestra, porque eu também não poderia voltar, porque iam bater em mim. E então eu fiz um vídeo, eu já tava ali com uns 12 mil seguidores no Instagram. Eu fiz um vídeo contando tudo isso que aconteceu e todas as perseguições da universidade, coloquei no Instagram. E eu fui dormir de novo, né? Foi no final de semana, fui dormir com 12 mil seguidores. Aí no final da semana eu cheguei a 60 mil seguidores. Cresceu muito rápido. E foi então que eu comecei a conversar com deputados e comecei a conhecer as pessoas na política. E quando eu fui me dar conta, eu já estava lá na sede do PL com o Bolsonaro. E as coisas só foram acontecendo, e um deputado aí do Rio Grande do Sul, o Zuco, que eu tenho um grande carinho, ele foi o primeiro que me chamou, vem para Brasília, Tati, tá? E ele me levou para a sede do PL. E depois no CEPAC de 2023, eu fui participar do podcast lá do PL Jovem. E o Zuco tava no podcast também, ele falou assim, Tati, não adianta mais, não tem para onde você correr. Você vai ser candidata a vereadora. E tudo foi acontecendo, entrei na campanha
mulher, né? Mulher privilegiada nos partidos. Então, se a gente quer se candidatar, a gente tem a nossa vaga ali reservada. Entrei pelo PL, não tinha família na política, não tinha nada, não tive ajuda de empresários. Foi ali eu e Deus, meus pais orando, e fui a mais votada do PL aqui em Sorocaba. E eu sei que isso é Tati, tudo essa propósito de história, Deus. essa história da perseguição me doeu muito, porque só quem passa sabe. O medo de ser agredido, o isolamento, tu não saber o que fazer. Eu sofri isso em 2017 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também tive que sair. Na verdade, saíram comigo, né? Então a gente fica abalado um tempo, porque até a gente entender por que isso está acontecendo. Sim, E o resultado está exatamente. aí hoje, né? Tu é conhecida no país todo, principalmente no meio jovem, e o propósito de Deus está aí, Hum. na E eu tua sempre frente, falo, né? eu sempre falo que Deus ainda me colocou no meu time dos sonhos, porque aqui em São Paulo eu tô no time do nosso futuro senador, o Eduardo Bolsonaro. Então ele me chamou para fazer parte do time. O Nicolas também me apoiou. Eu fui para Belo Horizonte, fiz vídeo com ele na campanha. Inclusive, o meu vídeo que foi na televisão, propaganda eleitoral, era um vídeo do Nicolas pedindo voto para mim. Então, assim, Deus foi fazendo tudo perfeito e colocando as pessoas certas no meu caminho. Então, assim, eu me sinto privilegiada por Deus, por Ele ter feito tanto por mim. Eu não imaginava que quando eu estivesse entregando a minha vida nas mãos de Deus para viver o propósito dele, que seria assim. E eu hoje ainda sofro perseguições, mas eu falo, o cristão ele sempre vai ser perseguido. E que bom que a gente está sendo perseguido, porque se chegar no momento que o cristão não estiver sendo perseguido, é porque alguma coisa está errada, porque o cristão ele sempre vai ser perseguido. Então é uma honra. Com certeza, Tati, com certeza isso aí tudo é para fazer, né, um endurecimento da casca para outros voos. Quero mostrar um vídeo aqui para a galera da Tati arrasando na Câmara de Vereadores lá de Sorocaba, gente, deixando um recado muito bonito, ao mesmo tempo combativo, importante, contra esses perseguidores que nós estamos enfrentando dia após dia. Vamos conferir aqui na tela. Aproveitem para compartilhar. É muito importante que vocês façam parte, entendam esse processo que não é muito fácil de encarar. Já vamos dar o play aqui, bora! Não vamos parar? Nunca. Eu falo que a gente já não vive mais em uma democracia. Na verdade, a gente vive numa transdemocracia. É um país que se sente democracia, mas vivemos numa real ditadura. E nós sempre seremos perseguidos. E aí eu fico até tranquila. Enquanto eu estiver sendo perseguida, é porque eu estou no caminho certo. Porque é o momento que eles pararem de me perseguir, é porque estou fazendo algo de errado. Mas eu quero chegar no ponto mais importante, porque se nós sofremos perseguição, a gente sabe o ápice da perseguição no Brasil. Tantas pessoas que foram presas porque estavam com uma Bíblia na mão orando. Foram incriminadas sem ter os autos do processo, sem ter as câmeras que simplesmente as filmagens sumiram. Ninguém tem acesso, ninguém sabe o que aconteceu e estão presos injustamente, às vezes porque usou apenas um batom. Então, é nosso dever lutar por eles, porque poderia ser cada um de nós. E eles fazem tudo isso para nos colocar medo, para nos parar. Mas, como nosso eterno professor Olavo de Carvalho disse, sabe quando vamos parar? Nunca! Câmara lotada, palmas. Esse discurso foi na Câmara Municipal de São Paulo, na verdade. Esse não foi de Sorocaba. Teve um evento na sexta-feira à noite, né, antes da manifestação. A gente já estava se encontrando um pouco antes em São Paulo. E na sexta teve um evento para falar sobre liberdade. E o principal ponto é a anistia que a gente precisa para esses presos injustamente, né? Então a gente estava ali falando sobre liberdade.
Então foi na Câmara Municipal de São Paulo. Foi a primeira vez que eu discursei na Câmara Municipal de São Paulo. Olha só, Tati, que legal. Isso tudo é o caminho se abrindo, né, para que as pessoas possam despertar com a tua luta. E, Tati, nós tivemos aí uma manifestação imensa, estivemos juntas lá em São Paulo, na Avenida Paulista, e que tentaram dizer que tinha um número X lá, aquelas mídias mainstream, mas nós estávamos lá. De acordo com essas manifestações que nós estamos agora tendo com mais frequência com a nossa liderança principal, Jair Messias Bolsonaro, porque sim, é preciso ter líderes, e nós temos um líder maravilhoso, e não é puxação de saco. Eu sigo o Bolsonaro desde quando ele era deputado, desde quando ele falava sozinho no Congresso, e sempre me chamou a atenção suas posições. Diante desse quadro, Tati, está sendo importante as manifestações? Será que as pessoas estão entendendo o recado? Qual é a tua análise sobre tudo isso? Assim, essa manifestação, ela foi enorme. Eu estava na manifestação do Rio de Janeiro, que também foi uma ótima manifestação, mas essa de São Paulo, ela superou muito. Eu também vejo que São Paulo é um lugar que consegue agregar mais as pessoas. E a gente que estava lá, vimos, né, ainda mais que estávamos em cima do caminhão, não tinha fim. Os nossos olhos não enxergavam o fim, tinha muitas pessoas. E é porque. E assim, foi emocionante. Eu não sei você, Karina, mas eu chorei na manifestação. Porque quando a gente vê lá em cima do caminhão, né, tão próximo da gente, familiares que perderam, né? Tinha as filhas do Clezão lá, elas perderam o pai por um processo totalmente injusto. Então a gente se coloca no lugar. Imagina se fosse o meu pai. Quão é dolorido isso. Eu vi também uma menina que tava com uma plaquinha com uma foto da mãe dela e o olhar dela triste, porque ela não vê a mãe há tanto tempo. Isso corta o coração. E tem tantas pessoas, muitas pessoas que falam, né, que não querem anistia, mas é um caso muito extremo. O nosso país não tem mais uma justiça séria. Como eu já falei, cadê as gravações? Então, se precisa de uma pena, seria tão grande de 16 anos? A Débora, que usou um batom para escrever, perdeu uma mané, porque ela estava parafraseando o que um ministro falou, que você pega ali e passa uma água, 14 anos de prisão? Mas acho que isso é justiça. O Brasil não tem justiça. Vivemos numa transdemocracia, um país que se sente democracia, mas é uma ditadura. Então, assim, é muito triste ver toda essa situação. E uma pessoa que não se comove com tudo isso é porque ela também já tá morta por dentro. Que ela já não tem compaixão. Mas a gente sabe, né? Porque é bíblico. O amor de muitos se esfriará. Isso vai acontecer. Mas estamos aos poucos conversando. A gente tem o Bolsonaro, que é o nosso líder da direita. E quando ele fala, ele emociona, a Michelle fala, emociona, e assim vai tocando os corações. E a gente sabe que depois dessa manifestação, muitos deputados já assinaram, falta acho que pouquíssimos deputados para conseguir passar a anistia, e essa é a nossa principal luta agora. Com certeza, Tati, é a nossa principal luta de verdade. Eu coloquei algumas imagens do que nós presenciamos. Diariamente, nós temos notícias do que acontece com os familiares de presos políticos, as torturas que ocorrem dentro das prisões. E a esquerda, ou enfim, boa parte da população ainda não entendeu que isso é uma ditadura. E, Tati, será que nós vamos ter a anistia? O que falta ainda para as pessoas entenderem que lá em 75, quando eles ganharam a anistia pelos guerrilheiros, que realmente cometeram terrorismo no regime militar, por isso ele veio com a ideia de revolução cubana, de colocar a ditadura dentro do nosso país, com a desculpa de que aquilo seria do proletariado, coisa que não há condições de acontecer, porque foi uma ideia marxista. Só que veio, então, a ideia gramscista de trazer o quê? A população. A ideia de pegar desocupados, ou seja, como foi proposto para o Gramsci,
alunos vagabundos nessas palavras, né? Ou seja, pessoas que não fazem nada da vida, bandidos e prostitutas. Era isso que ele bolou dentro da cadeia, né? O Gramsci, Antônio Gramsci. E a Revolução Cubana não passava de fazer daqui um celeiro comunista. Será, Tati, que nós teremos o nosso resultado tão esperado? Ou isso será barrado de alguma forma ou outra pelos supremos do poder? Como é que tu enxerga essa questão? Olha, infelizmente eu não duvido de mais nada. Porque não tem regras mais no Brasil. O STF, ele quer legislar, ele quer executar, ele quer julgar, ele quer fazer tudo. Então, quando a gente olha com os nossos olhos carnais, a gente não consegue ver esperança. Mas a minha esperança está em Cristo. Eu acredito no julgamento divino. Deus é justo. Então, mesmo que eles acham que eles vão conseguir tudo, que eles podem tudo, a gente tem um Deus poderoso que está vendo tudo o que está acontecendo. Então, a minha esperança é Cristo. E, e o que me faz ter mais esperança ainda, porque eu vejo como Deus está escolhendo muitas pessoas, cada um nas suas áreas, né? Eu, como saí do meio artístico e hoje estou na política, sendo voz de muitas pessoas, bons jornalistas como você, Karina, que estão aqui para falar e para mostrar a realidade para o povo. Bolsonaro eu vejo como um grande escolhido por Deus, que chegou e mostrou a verdade para a população, porque todo mundo achava que PSDB era de direita. Então, a minha esperança é realmente porque eu vejo que Deus está movendo, porque se a gente for esperar do homem e do julgamento da terra, a gente perde as esperanças, mas a nossa esperança tem que ser Cristo. Perfeito, Tati, concordo plenamente, porque é o modelo, né? Eu ando aqui com uma coisinha da Maria Santíssima, eu sou devota, que trouxe Cristo ao mundo, a mãe de Jesus, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir superar. E olha só, Tati, o PL ainda precisa acelerar o processo de assinatura pelo PL da anistia, pelo projeto de lei, e nós vamos colocar aqui na tela os deputados que ainda não assinaram. Então, quem está nos assistindo e for dessa região, por favor, acione os seus deputados, porque sim, o PL da anistia, ele não é para inocentar uma pessoa que cometeu o crime, pelo contrário, é para ressarcir aquela pessoa que está sendo prejudicada. Olha só, saiu agora à tarde no Petrópolis os deputados que, ao menos até o momento, não assinaram a urgência, que são Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, PL, Betinha, do PL do Maranhão, João Carlos Bacelar, o PL da Bahia, e Josimar Maranhãozinho, lá do Maranhão. Então, nós temos aí um pessoal lá do norte imperando, no Maranhão, Bahia e São Paulo, faltam 4 pessoas para atenderem o pedido, que é um apelo popular. Não é um apelo apenas dos parlamentares, os parlamentares ouviram um apelo popular. Então, assim, o Robson Faria ainda é considerado parte da bancada do PL, que não teria assinado a urgência. Ele, entretanto, migrou para os republicanos, né? Então, um aí que saiu do nosso partido, eu sou PL também, afiliada, e que está caindo fora do barco. Então, esses nomes, Tati, nós temos obrigação de expor, assim como o Sóstenes está fazendo, né? A lista já passa de 200 deputados que estão apoiando, né? Então, o Sóstenes está correndo, o Sóstenes, deputado do PL pelo Rio, chegar a 257 assinaturas, e além do PL, assinaram requerimento de urgência, deputados de sigla do União Brasil e republicanos. Então, assim, é importante que nós tenhamos essa consciência de quem é quem, num processo extremamente doloroso para os presos políticos, para as famílias, que estão, agora, nesse momento, pagando por um crime que eles não cometeram, né, Tati? Sim. Um crime que não teve meios de execução. O terrorismo... E cadê as gravações? É uma coisa que eu fico inconformada. Cadê as gravações?
Então, isso aí seria a comprovação real, né, Tati, de quem foi o culpado. Isso, porque assim você consegue colocar uma pena de acordo com o que cada pessoa fez. Mas seria de acordo com o que cada pessoa fez? Porque um batom é 14 anos? Isso aqui até dá medo de colocar aqui na tela, porque quando vê, às 6 da manhã, a PF vai vir me questionar que batom é esse? O que você vai fazer com esse batom? Bom, meu bem, eu vou passar um batom aqui, ó, e mandar um beijinho pro Lula, ó, beijinho no ombro, porque a gente lotou a Paulista, meu querido, E nós ele não iremos votar consegue todos. nada. Eles não conseguem. E, infelizmente, né, ainda assistimos alguns grupos de jovens nas ruas com bandeira do comunismo, mas isso vai acabar. Tati, você acredita que o trabalho de base é essencial dentro das salas de aula, dentro das universidades, para não sofrer os futuros jovens o que eu e tu sofremos? Mas é extremamente importante. O trabalho de base, ele é o mais importante. Mas eu sempre falo que também não tem que deixar só na mão do Estado. Porque quando a gente deixa na mão do Estado, na mão de outras pessoas, eles vão fazer o que quiser com os filhos. Então, a maior responsabilidade é dos pais. Então, os pais têm que conversar, os pais têm que orientar, que tá tudo na mão dos pais. Eu sempre estudei em escola do estado, eu fui para a universidade estadual também, e sempre um ambiente totalmente de esquerda. Mas por que que eu nunca nem pensei em ir para a esquerda? Porque eu tinha acolhimento da minha família. E o jovem, a criança, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amada. Então, como eu tinha tudo isso dentro de casa, eu nunca nem pensei, nem questionei para ir para outro lado para ser acolhida, porque eu tinha o acolhimento dentro de casa. Mas o que nós hoje podemos fazer, por exemplo, o que eu pretendo fazer aqui, a gente sabe que a cultura, ela forma muito o imaginário da população, das crianças. É, as músicas de hoje em dia, elas sempre falam sobre prostituição, sobre drogas, e isso vai contaminando o imaginário da criança. Quantos anos a população assistiu novelas da Globo até começar a achar que traição é uma coisa que acontece? Porque ouve as músicas, até as músicas sertanejas, funk, sempre fala de traição e acontece, depois volta e você tá apaixonado, é um sentimentalismo tão enorme. E o que aqui na cidade de Sorocaba eu quero fazer é colocar aula de música nas escolas. Música de verdade. Música que eleva a alma. Não essas músicas que eu vejo até como um lixo. Se for falar de funk, vai chamar de música, pra mim isso é um lixo. E isso vai contaminando. Então, se a gente for pegar também para estudar a questão rítmica, tem ritmos que eles provocam sentimentos ruins nas pessoas e tem ritmos que são mais sincronizados, que te traz mais sincronia na sua própria vida. Então quando a gente lê o Roger Scruton, ele fala muito sobre a música, sobre a política, como a música ela tem uma influência muito grande na política. Platão em A República fala que não há mudanças na estética da música e na poesia se não tiver mudanças nas principais leis da cidade. Porque com um tipo de música, com um tipo de poesia, vai transformar o imaginário da população sobre aquele assunto. E o próprio professor Olavo de Carvalho também sempre falou da questão cultural. Ele até falava, na política você não vai conseguir mudar nada. Você vai conseguir mudar a sociedade quando você conseguir elevar a moral da sociedade. E como que você consegue elevar a moral da sociedade? É realmente com cultura de verdade, e não com a cultura que a gente tem no Brasil hoje, que é principalmente propaganda política. Olha aí quantos e quantos milhões e milhões de lei Rouanet e incentivo que o governo Lula dá para todos esses artistas, e então esses artistas vão querer fazer o quê? Vão fazer propaganda política para esse governo, para ele continuar ali bancando eles, e não realmente para uma formação cultural, a formação de novos artistas. Não, ele sempre vai pagar quem está ali falando bem dele. Então lá, né, na época do Bolsonaro, estavam lá cantando Salve a Amazônia, nossa, que emocionante, vamos salvar a Amazônia, mas nunca teve tantas queimadas como ocorreu agora no governo Lula e tá todo mundo em silêncio. Por quê? Porque o dinheiro ali que tá valendo. Então, o que a gente tem
cultura hoje é propaganda política, não é aquela cultura que vai te elevar, vai elevar sua alma, vai te transformar, vai fazer você buscar a verdade, o sentido da vida. Não é isso hoje em dia. Então, o que a gente precisa de mais importante é essa base da cultura, da educação. E na escola você está ali para aprender o português, matemática, geografia. Não é para você aprender essas ideologias políticas. Mas a gente sabe que com esse método Gramsci, ele estava ali realmente para formar professores de esquerda, jornalistas de esquerda, tudo de esquerda, tudo para levando para essa utopia socialista que eles tanto pregam. Concordo plenamente, Tati, porque a gente viveu isso e vive isso ainda, né? E observando pessoas que ainda sofrem perseguições, alunos que saem sem base nenhuma, sem estrutura lógica para serem meros profissionais, eles saem dali militando. E eu quero falar contigo sobre uma polêmica que foi aí, né, debatida, e eu sei que eu vi tabloides te atacando, acerca de uma audiência pública que eu achei super interessante e importante que aconteceu em São Paulo, graças à tua coragem, porque não são todos que a possuem, não, Tati, não são todas as pessoas que estão hoje representando a direita que têm esse peito de chegar e dizer, aqui não, aqui nós vamos colocar ordem no trem todo. Opa, cadê aqui? Aqui, achei. Câmara Municipal de Sorocaba publicou aqui, audiência pública debaterá proposta de proibição de crianças e adolescentes em parada do orgulho LGBTQYZ e todo o teclado do notebook, né? E aqui está a foto da nossa querida vereadora Tatiane Costa, autora do projeto de lei em tramitação na casa que prevê a medida, e aqui está a matéria. Algumas Não tá pessoas aparecendo conhecidas... aqui. Opa, Não tá por que que... aparecendo a matéria, tá Perdão, aparecendo amor, o perdão. Deixa eu Instagram. colocar aqui direitinho. Eu botei ali, botei uma matéria até que vai nos alegrar, porque de fato o Glauber tem que ser caçado pelo que ele fez, Sim. Uhum. né? Vamos achar a tela correta, então, aqui, onde aparece a matéria da Tati lá fazendo um auê, tocando terror na galera, que muitos possuem medo, Tati. Não é uma coisa assim tão É simples, uma né? pauta difícil. Eu falo É que tem uma pauta difícil, ó. duas pautas que são extremamente difíceis. Quando a gente vai falar contra o aborto e quando a gente vai falar sobre a inocência das crianças. Então, eu protocolei esse projeto de lei onde proíbe crianças na parada gay. Eu falo, é um absurdo a gente precisar discutir isso, proibir isso, porque isso deveria ser normal. Esse não é um local para crianças, isso é óbvio. E, infelizmente, hoje a gente tem que parar para fazer projetos de lei onde proíbe uma coisa que deveria ser óbvio. É um local cheio de drogas, é um local onde a promiscuidade rola, que em muitos lugares que a gente vê aí os vídeos que as pessoas estão praticamente nuas e fazendo tudo o que querem ali na frente de todo mundo. Então é um absurdo, e é um absurdo a gente precisar ter que fazer lei para proibir isso. Né? A gente tem que proibir isso. É um absurdo. Para mim, sabe, até me foge as palavras de tanto absurdo, e a gente tem que brigar por isso. Então, quando eu fiz esse projeto de lei, saiu em vários jornais, veio o Folha de São Paulo, veio o G1 e começaram a publicar falando que eu sou homofóbica, que eu sou transfóbica. Eu falei assim, como tá dando tanta repercussão esse projeto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma audiência pública. E assim, quem quiser discutir, vem aqui. Eu também chamei. Olha, eu chamei o pessoal do Instagram, os meninos lá do Gays com Lucidez, que é um casal de homossexuais lúcidos. E eles têm base técnica para falar, porque eles são psiquiatras e nessa questão infantil. Então, ali eles deram uma aula explicando como funciona o cérebro da criança e como isso é prejudicial. Aí também chamei o Gabriel, que é um professor infantil, e explicou também. Foi nessa mesma linha que os gays com lucidez também trouxeram pra gente, né? Os médicos psiquiatras. Trouxe a Sabrina, que ela é uma transexual, e ela contou
como funciona esses movimentos, a parada gay, mostrou imagens. Também veio o pastor Flávio Amaral, que ele é um ex-trans. Então, ele conta sobre o processo de destransição. Então, o governo, o que ele sempre faz? Ele financia a transição. Mas ele financia essa transição e, assim, hoje em dia, crianças já começam ali a tomar o bloqueio hormonal e tudo mais. Mas chega numa fase da vida, porque criança não é para decidir nada disso. Se ela quer decidir lá com seus 18 anos, aí o que a gente vai fazer sobre isso? Mas a criança não é tempo para isso. Então, hoje em dia, tem pais que já levam a criança para tomar bloqueio hormonal e depois já começam a transição de gênero e ela nem sabe o que ela está fazendo com o seu próprio corpo. E aí ele levou, nessa audiência pública, 3 jovens que eles até mostraram um braço assim, eles se mutilavam porque eles queriam voltar para o corpo original, eles queriam fazer a destransição. Então o governo ele paga a transição, mas depois o jovem, quando ele cresce e que ele realmente entende que essa não é a vida que ele quer para ele, não paga a destransição. Não deveria pagar nada, né? Não deveria pagar transição nenhuma, porque quando a pessoa entende que ela tem que pagar com o dinheiro dela, ela vai pensar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes antes de fazer uma coisa dessas. Mas como o governo tá ali, e eu vejo que o governo ali até incentiva, de uma certa forma, a fazer, aí vai fazendo. E aí não entende todos os malefícios que vão acontecer depois disso. Então os meninos estavam ali, agora eles estão destransicionando, tinha menino ainda que ia tirar o peito, que ia tirar a bunda. E graças ao trabalho também desse pastor, porque ele pega esses meninos na rua, querendo se matar, se mutilando, e aí ele pega, leva para uma casa de acolhimento e começa a fazer esse trabalho com eles de destransição. Então, assim, foi muito emocionante. Assim, eu falo, Deus preparou ali as pessoas certas. Foi assim, um complementando um outro, foi assim, uma audiência pública completa. E quando a gente tem uma audiência pública e o projeto já não é mais apenas da vereadora, é um trabalho da população. É um Sim. trabalho todos nós juntos por esse propósito. Mas eu tinha certeza que ao mesmo momento que eu ia entrar com essa audiência pública, eu sabia que o inferno ia se levantar na minha vida. Eu já tinha certeza que isso ia acontecer. E foi na mesma semana, na segunda-feira, eu fiz audiência pública na segunda-feira. Na quarta-feira já começou a chegar pedido de cassação na comissão de ética. E no mês de março eu quebrei os recordes. Eu sei que é o recorde da cidade de Sorocaba, mas eu assim, talvez ache que já é até o recorde no Brasil. Porque o recorde que tinha em Sorocaba era 5 pedidos de cassação para um vereador em 4 anos. Eu recebi 5 pedidos de cassação no mês de março. Uau! É sinal de que está indo bem, Tati. Não, e com certeza, falando sobre esses arrependimentos, né? Tem uma matéria da Veja que mostra aí o caso de arrependimento das pessoas que fizeram a mudança de sexo, e outra matéria que saiu do Globo, induzindo que 98% não se arrependeram, mas há os que se arrependem. E isso é um fato, porque E a isso tudo porcentagem é bem maior do que. Não é apenas 2% que se arrepende, é muito maior. com certeza é maior, porque eles tomam decisões numa fase da vida em que não sabem nem o que querem fazer como profissionais, não sabem nem limpar o quarto, digamos assim, né, Tati? Falando ao modo grosso, ao modo real da vida. Sim. Pessoas que mal sabem o valor da manteiga no mercado. E como foi o resultado dessa audiência, Tati? Ela reverberou, ela conscientizou? Foi importante a participação desses nossos queridos amigos, eu os conheço. Como é que o pessoal aceitou isso? Não, quem assistiu gostou muito, mas é claro que a esquerda não ia gostar de jeito nenhum. Então, um dos pedidos de cassação, inclusive, é por conta do meu projeto. E eu falo, a gente tem que entender um pouco como a esquerda trabalha. Porque alguém de direita já fez o pedido de cassação para um deputado porque ele é a favor de assassinato de bebês dentro do ventre? Eu acho que não tem ninguém da direita que já chegou a pedir cassação por conta da ideologia de algum deputado de esquerda.
Alguém da direita já entrou com pedido de cassação para um deputado de esquerda, um vereador de esquerda, porque ele é a favor da legalização das drogas? Eu acho que não. Mas a esquerda faz isso. Então, eu tenho um dos meus pedidos lá da comissão de ética que enviaram para mim é para eu ser cassada porque eu fiz um projeto de lei onde proíbe crianças na parada gay. Outros 2 pedidos de cassação é porque eu sou armamentista. Então, eles encontraram um vídeo meu onde eu toco piano com pistola, um vídeo de 2022, dentro de um clube de tiro, todas as armas legalizadas. É que eu acho que assim, se eu tivesse aí no meio de locais, né, com metralhadora na mão, usando drogas e tudo bem, tudo isso, aí tava tudo bem. Mas como eu estava dentro de um ambiente controlado, de um clube de tiro, com todas as armas legalizadas, onde eu tenho posse de arma, eu sou CAC, eu tenho domínio técnico, na arma e no piano. Então, por que eu não poderia juntar os dois num ambiente totalmente controlado, num ambiente totalmente seguro? Olha só que legal. O clube de tiro que eu vou, o Blackbeard, tem um piano ali dentro. Eu falei assim, vou unir as 2 coisas. E aí eu toquei uma música com a pistola acionando as teclas. Então, um jornal aqui, a Jovem Pan de Sorocaba, eles acabaram pegando esse meu vídeo, foram lá, sabe, estavam tentando procurar alguma coisa para ver se me descredibilizava na cidade. E aí eles acharam lá esse meu vídeo em 2022, achando que eu ia ficar, nossa, muito triste por levarem essa minha pauta armamentista. Então, 2 pedidos de cassação é porque a Jovem Pan, ela colocou à tona esse meu vídeo, e aí, claro que a esquerda ficou furiosa. Como pode uma mulher armada tocar piano com arma? Que absurdo, vamos caçar ela. E aí, 2 pedidos de cassação por isso, porque eu toquei o piano com arma, por conta das minhas camisetas, eles colocaram também que minha camiseta era muito ofensiva, porque um dia eu fui com uma camiseta escrito LGBT, Liberty Guns, Bolsonaro e Trump. Eles falaram, nossa, ela fica usando camiseta que tem arma, ela frequenta clube de tiro, ela tem que ser caçada. Então tem 2 Nossa, pedidos de cassação exatamente por isso. Tati, mas que orgulho! É. Porque são coisas que fazem parte da liberdade da defesa do indivíduo, mas e que fica evidente, olha, ó, saiu na Sorocaba e Jundiaí, G1, Comissão de Ética da Câmara de Sorocaba analisa denúncias contra a vereadora que aparece em vídeo tocando piano com revólver. Eu amei. Nossa, Aqui eu tá, não vi, Tati, ó. eu não vi Vamos? esse. Me manda esse Então, link, eu não vi esse. te mando pra já, e tem o vídeo aqui. Olha que legal. Olha que bacana, tá carregando ele aqui. Então, eles estão assim, endoidecidos contigo. Uma mulher jovem, determinada, tocando um piano com um revólver magnífico. Eu quero saber se vai tocar aqui, se vai dar um play, porque a internet aqui no Rio Grande do Sul, às vezes, dá um tilt. Eu vou te mandar esse link, Tati, que Isso. saiu no G1, tu não tinha visto? Então, o Aí, ó. G1 me procurou, mas eu não vi a matéria depois. Então tá aqui, vamos ver. É uma habilidade que não é para qualquer um, combinamos, né? Ô, habilidade boa essa que causou um transtorno legal na cabeça, né? E, Para não falar um palavrão aqui da esquerda. Adorei esse vídeo. Eu vou te mandar o link. Saiu a matéria afirmando que isso. a comissão de ética aqui Uhum. está E avaliando. uma das perguntas desse jornalista do G1 foi como eu, como artista, estava colocando uma coisa violenta
se não era um contrassenso eu misturar piano com arma, eu falo, não, exatamente um equilíbrio. É um equilíbrio. E, então, para eu mostrar que eu posso ser delicada e tocar um piano e também eu posso tirar, é um equilíbrio das duas coisas. E depois eu até fiz um vídeo explicando que Tchaikovsky, na sua abertura de 1812, ele usa canhões reais na peça. Então, no final da peça, tem ali um monte de bomba explodindo. Beethoven também tem uma peça dele que, assim, é tiroteio o tempo todo. Eles vão para um campo e é tiro o tempo todo. E aí vão cancelar Tchaikovsky? Vão cancelar Beethoven? É possível que sim no futuro, porque para eles isso dói aos ouvidos, porque os seus cérebros já não conseguem captar o que é belo e moral, só essa balbúrdia que nós temos aqui de entretenimento. E um ponto que tu falaste muito importante, Tati, e finalizando o nossa edição, porque nós queremos te ter aqui mais vezes, até porque nós sabemos que a função de vereador da direita é paulada todos os dias, então Tati também precisa descansar. A cassação por tudo, realmente. Alguém da nossa audiência conhece alguém da direita que pede cassação por qualquer coisa? Nós estamos vendo aí uma cassação contra Glauber, porque ele agrediu fisicamente um membro do MBL lá na Câmara de Deputados, que estava fazendo entrevistas. Agrediu com empurrões, socos e tapas. Aí é outra coisa. Tati, será que nós vamos conseguir recuperar a lógica e o entendimento dos fatos algum dia? Tem a frase, né, que o preço da liberdade, ela é uma eterna vigilância. E se estamos passando por esse momento tão complicado na nossa nação, é porque o povo não estava atento. Mas agora a gente está sofrendo. A gente está sofrendo a falta dessa atenção. E o povo está acordando. Mas para isso é doloroso. A gente vai sentir as dores para acordar. Mas é inevitável, não é? A gente vai sofrer. Eu acredito que as próximas gerações, elas vêm diferente. Uma coisa que me deixa muito feliz é quando a gente vê, né, o Nicolas saindo e a criançada indo atrás. Quando o Nicolas aparece em alguma escola, as crianças estão ali. Então, eu vejo que tem esperança, assim, no futuro. E a minha esperança também é ver tantos amigos jovens eleitos. Nunca tantos jovens foram eleitos no Brasil. Só no PL são 821 jovens. Isso é histórico. E são jovens de direita. A esquerda não faz esse tanto de vereadores. Eles não têm jovens dessa forma que eu falo. A diferença é que o jovem de direita, ele tá focado. Ele tá estudando, ele tá trabalhando, ele tá sempre melhorando, ele tá pensando no futuro do país. O que o jovem de esquerda tá fazendo? O jovem de esquerda, ele não sabe se ele é menino, se ele é menina, se ele é menine, se ele é cachorro, se ele é uma cadeira. Ele tá ali naquele próprio mundo dele, perdido. E isso é muito triste. Eles estão perdidos. E eles não conseguem produzir. Eles ficam ali no vitimismo e, infelizmente, né, eles não vão conseguir progredir muito na vida porque eles estão limitados nessas ideologias. Então, enquanto eles não acordarem, eles vão ficar ali limitados nesse mundo de sofrimento, com ansiedade, com depressão. Mas os jovens de direita, eles estão ali, eles estão estudando e eles foram eleitos agora nessa eleição. Eu vejo, assim, muitas cidades, muitos amigos eleitos. Falou do Feliciano lá no Pará, ele tá fazendo um trabalho incrível. Eu encontrei ele no Rio de Janeiro, na manifestação na Copacabana, e assim, ele me deu uma aula das coisas que ele está fazendo lá no Pará. Então ele faz um trabalho incrível. E tantos amigos jovens que são eleitos e estão realmente fazendo a transformação. E isso é um exemplo para as outras crianças, os jovens, mais jovens ainda, que estão por vir. Então a gente está mostrando como os jovens de direita, eles trabalham, eles ocupam esses espaços e a gente
é um exemplo para mais jovens. Então, eu vejo que nós somos o presente da política, mas nós também somos o futuro. Nós seremos os futuros deputados, senadores, no nosso meio a gente sabe que vai sair um presidente, se Deus quiser, futuramente o Nicolas Ferreira, que foi um exemplo para nós jovens. Eu falo, né, sempre veio o Bolsonaro, que veio mostrando toda a verdade pra gente, e depois também chega o Nicolas, que vem com essa força da juventude e que inspirou muitos jovens a entrarem na política. Então, eu falei, a nossa principal esperança, como eu falei no início, é Cristo, mas eu vejo que Deus ali está movendo tantos jovens para transformação no Brasil. Com certeza, essa é uma das minhas análises também, Tati, desde o início, né, sobre o que nos move. Tati, eu falo Tati porque eu tenho essa liberdade, tá, gente? A vereadora Tatiane Costa, PL de Sorocaba, fazendo aqui a participação, nos iluminando com a sua experiência, o seu conhecimento, a sua coragem. Vamos fazer uma última rodada, Tati. Pinga-fogo, que é o seguinte: eu vou te falar uma palavra e você vai falar uma frase sobre o que sente acerca, tá bom? Tá bom. A primeira palavra é arte. A arte, ela é um alimento para nossas almas. A boa arte é um alimento para a nossa alma. Brasil. Quando falo em Brasil, eu lembro de um louvor do Diante do Trono, que fala: Brasil, existe um povo que ama a Deus e que se o povo ele orar e se humilhar, Deus vai sarar a nossa terra e a nossa terra será um exemplo para o mundo. Família. A família, ela é o meu porto seguro, é tudo para mim. E graças à minha família, aos meus pais, que me dão todo esse apoio, que eu consigo caminhar e com coragem. Eles que me dão essa coragem. Direito de defesa. A arma. A arma, só uma arma, ela pode equilibrar a força entre duas pessoas. Então, eu falo, uma mulher armada, ela jamais será estuprada. Ela jamais será violentada. E eu acredito que as pessoas, as boas pessoas, né, o cidadão de bem, ele deve ter o direito da legítima defesa, e isso a gente consegue com a arma, porque só a arma ela pode equilibrar a força de duas pessoas. Bolsonaro. Bolsonaro é o nosso líder. Nosso líder, ele que nos inspirou. Foi com ele que eu comecei a entender sobre política, porque antes do Bolsonaro, a política era uma coisa, não quero falar sobre política, a política é chato. Mas aí o Bolsonaro chegou com aquele jeito espontâneo dele e transformou o Brasil. Perfeito, Tati. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco no Diálogo de Poder, que também está sendo transmitido para a TVD Parabólica Digital 581 para todo o Brasil e também na TV aberta no Paraná, Ivaiporã, Pato Branco e Guarapuava, que estão conosco nessa batalha, e também pelo canal do Silvio Navarro, jornalista maravilhoso, mestre, uma enciclopédia ambulante. Tati, te agradeço imensamente, queremos te ter mais vezes aqui. Na próxima rodada, a Camila Ábido estará conosco para fazermos aí perguntas mais quentes acerca do cenário que nós estamos vivendo. Um grande beijo, fica com Deus. Quais são as tuas considerações para o nosso público? Muito obrigada TVD, muito obrigada Karina, ao Silvio, que também vai para o canal. Foi um grande prazer, eu sempre gosto muito de ser entrevistada por você, Karina, uma jornalista que eu admiro muito, e hoje em dia, né, são poucos os jornalistas que a gente tem admiração, mas você está aí para fazer o nome do jornalismo. Muito obrigada. E não vamos desistir do nosso país, vamos lutar pela anistia desses inocentes, e é necessário a gente ter paciência. A gente precisa ter paciência, mas com fé em Deus e com a nossa força, porque a gente não tem que esperar que tudo caia do céu, a gente tem que fazer a nossa parte, que Deus vai movendo tudo, e sempre acreditar no propósito de Deus, que Ele vai transformar o nosso país, se Deus quiser.
Amém, Tati. Fica com Deus. Muito obrigada. Obrigada, beijo. Amigos queridos, encerramos mais uma edição aqui do Diálogo de Poder com Tatiane Costa, vereadora pelo PL de Sorocaba, São Paulo. Não esqueçam de segui-la e acompanhar a sua trajetória, e para que sirva de inspiração aos teus filhos, aos teus netos, e nós possamos, então, unir mais pessoas com um propósito de amor pelo Brasil. Eu, Karina Belomé, aqui direto do Rio Grande do Sul, Camila Ábido, minha irmã querida, que está num trabalho paralelo neste momento, agradecemos a tua participação. Um beijo da Gaúcha e até a próxima edição.